Olá, pais, olá, alunos, como vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Sérgio, sou o diretor do CEMEI, professor Paulo Brizola Tavares, e queria dar as boas-vindas a todos vocês, os pais, as crianças, para esse novo ano letivo 2021, depois de um ano tão diferente, como foi o ano de 2020. Então, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre esse retorno às aulas com vocês. A primeira coisa é o seguinte: as aulas elas terão início no dia 1º de fevereiro, ou seja, agora na próxima segunda-feira. Mas nós temos que observar o seguinte: durante o mês de fevereiro, ou seja, a partir do dia 1º, teremos 3 semanas cheias, e a semana do carnaval com 2 dias, a não ser que o feriado do carnaval seja cancelado por algum decreto, e os pontos facultativos também. Se acontecer isso, é claro que aí teremos 4 semanas cheias, 4 semanas com 5 dias. Então, durante esse mês de fevereiro, nós teremos as aulas de forma remota, ou seja, online. Mas nós teremos esse ano aqui, as aulas serão um pouco diferentes do que foram no ano passado. Os meios de comunicação que nós vamos utilizar, a escola, pais, serão os mesmos, tá bom? Nós vamos criar grupos de WhatsApp e grupos no Facebook. As crianças que estavam conosco no ano passado e os pais lembram que nós utilizamos o WhatsApp e lá postávamos os vídeos e as crianças postavam as atividades e tinha então acontecia essa interação entre a criança e o professor via mensagens do WhatsApp, áudios que vocês postavam, os pais postavam, as crianças postavam, os professores também. Então nós vamos continuar. Esse meio de comunicação é o mesmo. Grupos de WhatsApp por classes, só que também teremos grupos do Facebook por classe também. Então serão essas duas ferramentas, exatamente para que se você perdeu o contato com a escola através do WhatsApp, por exemplo, perdeu o celular, perdeu o número em alguma coisa, você ainda continua vendo as postagens pelo Facebook. Só que não faremos o Facebook aberto, mas sim específico para cada classe. Então, nesses grupos é onde vão continuar, então, postagem das videoaulas, como aconteceu no ano passado. Então, as aulas serão postadas ali, tanto no WhatsApp como no Facebook de cada classe. E também nós vamos postar o que nós vamos chamar de links para a aula ao vivo. E daí eu vou explicar para vocês certinho o que vai ser então, o que serão essas aulas ao vivo. Também ali vão acontecer da mesma maneira como estava no ano passado, as postagens das atividades. Ou seja, nós vamos postar as atividades nesses grupos aí as crianças podem realizar essas atividades e, por exemplo, tirar uma foto, postar ali ou fazer comentário. Vocês, pais, podem fazer comentários sobre as atividades e assim utilizar esses meios para tirar as dúvidas, fazer perguntas, comentários e assim a gente vai aperfeiçoando até deixar tudo redondinho de forma que fique fácil para todos e todos consigam participar. Eu sei que o WhatsApp e Facebook para interação educacional não é a melhor ferramenta, bom, seria uma plataforma específica para isso, mas no momento em que estamos, eu acho que seria uma ferramenta mais fácil, de fácil acesso, que todos conhecem. Com o celular você tem acesso fácil, num computador, não precisa ser de última geração, no computador ou um notebook, mesmo que ele seja mais velhinho, você consegue acessar. Então, por conta dessa facilidade que adotamos esses dois sistemas aqui de comunicação entre a escola, ou seja, os professores, a administração, porque eu também estou nos grupos do Facebook, com o diretor e a coordenadora Ana Keila também. Nós estamos em todos os grupos, além dos professores da sala. Se você precisar
chamar para alguma conversa, pode utilizar o WhatsApp ali e a gente esclarece. Perfeito? Então, nós vamos falar, por exemplo, agora o que serão então essas interações, o que vai acontecer ao longo, lembra, nós estamos falando especificamente do mês de fevereiro, a primeira coisa, nós vamos falar, por exemplo, das atividades impressas. Essas atividades impressas, algumas aulas, né, elas vão exigir que a criança tenha um materialzinho ali, material impresso, e esse material os professores vão confeccionar e nós vamos divulgar ali no grupo. Quer dizer, nós vamos postar ali no grupo essas atividades. Você que tem uma impressora, você tira ali, pode imprimir e a criança utilizar perfeitamente. Mas vamos imaginar que você não tem uma impressora. Você não tem essa impressora. O que você pode fazer? A escola vai imprimir e vai deixar ali disponível para você buscar, né? E ali nós vamos postar então qual o horário, qual o dia que o pai pode passar ali na escola para pegar esse material impresso. Serão poucas coisas, tá? Inicialmente, são poucas atividades impressas, exatamente para a gente evitar essa aglomeração, por exemplo, na escola, ali, dos pais irem buscar e tal. Então serão poucas atividades, mas existirão algumas. Então, se você tem dificuldade de imprimir, não se preocupe. Nós vamos postar no grupo do WhatsApp e no Facebook o dia e o horário para você passar na escola e pegar essas atividades impressas. E aí a sua criança vai poder trabalhar sem problemas. A ideia é que nenhuma criança seja prejudicada por uma questão ou por outra, tá? Agora, o aluninho, o que ele vai fazer? Ele terminou a atividade, ele pode ali tirar uma foto e postar ali no grupo, o professor vê, tá legal? Por quê? Porque a entrega desse material só vai acontecer quando a gente voltar nas aulas presenciais, tá? Então, por enquanto, nesse mês de fevereiro não tem entrega do material agora, mas guardem essas atividades para entregar para o professor quando as aulas voltarem presenciais, tá bom? Uma novidade agora é o que a gente tem, que serão as aulas ao vivo. E aí sim, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque essa é uma interação diferente do que aconteceu o ano passado. Nessas aulas ao vivo, nós vamos fazer, nós conversamos nós tivemos um planejamento agora esses dias, e definimos então, eu fiz uma capacitação com os professores entre quarta, quinta e hoje, sexta-feira, para a utilização desse aplicativo Zoom. O Zoom é um aplicativo gratuito. A gente fez a opção desse pela facilidade que existe da interação, né, das pessoas que farão uma videochamada, porque esse aplicativo é um aplicativo para videoconferência ou videochamada. Então ele é muito fácil de utilizar, só que tem um detalhe: você, pai, precisa baixar esse aplicativo no seu computador ou no celular. E lembre que no caso do computador tem que ter uma câmera para que a criança consiga interagir. Se for no celular fica mais fácil, só que vai ficar pequenininha a tela. Geralmente os notebooks eles têm a câmerazinha, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Tanto nos computadores de mesa, notebooks ou celulares, você vai ter que baixar esse aplicativo. E o que vai acontecer na sequência? Nos grupos de WhatsApp e nos grupos de Facebook, nós vamos colocar o link para acesso na aula. Então, o que vai acontecer? Quando você olhar, por exemplo, no WhatsApp, você vai abrir, vai aparecer mais ou menos esse escrito aqui, que é padrão do Zoom, ele descrevendo a reunião, e aparece o link enorme em azul. Você não precisa digitar nada, não precisa escrever esse link. Ele já está ali no computador, lá no seu celular. Então, o que você faz? Depois que você baixou o Zoom, ele já está habilitado ali no seu celular, é simplesmente você vai lá, dá um cliquezinho, né, um toquezinho em cima desse link que está aparecendo aqui, ó, esse em azul, aí o seu filho já vai ser direcionado para a sala de aula virtual, ou seja, para a reunião dentro desse aplicativo, o Zoom. Tá legal? Então é isso que vai. É uma ferramenta que nós adotamos, é diferente do ano passado, que isso não acontecia. Não acontecia essa interação da criança
com o professor. Eu sei que existem uma série de questões envolvidas aí. Primeiro, a questão da internet. Segundo, a questão do equipamento. Tá bom? Terceiro, tem a questão também das habilidades, né, que cada pessoa tem. Então, você, pai, que não detém tanta habilidade, pede para o seu filho, adolescente. Geral, adolescente é fera nessas coisas, né? Fala para ele, abaixa o zoom aqui no celular da mãe, no celular do pai, porque em determinada hora o seu irmãozinho vai ter aula nele. Né? Geralmente, adolescente, eles nasceram, né, nessa época, eles têm muita facilidade com isso. Então peça ajuda de repente para o irmão, para um amigo e tal, para baixar o aplicativo, o Zoom, ali no seu celular ou no seu computador. Volto a falar, o computador seria melhor por conta da tela, uma tela maior, sim, a criança consegue enxergar melhor. Porém, esse computador tem que ter uma webcam, porque senão a criança não vai conseguir interagir, o professor não vai ver, e geralmente as webcams elas têm um microfoninho, que é onde a criança vai poder falar. Né? É possível, sim, uma pessoa entrar numa reunião sem ter a webcam e sem ter o microfone, somente ouvindo. É possível? Sim, é possível. A única coisa é que a professora não vai enxergar seu filho e a criança não vai conseguir falar ali com a professora, mas ele vai conseguir assistir e vai conseguir ver a professora. Então é o seguinte, mesmo que você não tenha webcam, é possível sim assistir às aulas, com essas restrições, né? Não vai aparecer a imagem da sua criança, vai aparecer um avatarzinho, às vezes aparece uma letrinha ali no lugar do rostinho dele e vai aparecer que o microfone dele está desligado. Ele não vai conseguir falar, mas ele vai conseguir assistir sim a professora e vai conseguir ouvir a professora desde que tenha um foninho de ouvido ou uma caixinha de som. Tudo bem? Mas o legal seria, então, que tivesse uma webcam também para que ele pudesse interagir também com a professora, tá? Agora é o seguinte, essa aula, né, as aulas ao vivo, elas terão um determinado horário. Então, depois, a hora que eu for falar do horário com vocês, eu vou explicar certinho cada sala. Então, nesse link, a professora vai estar esperando o seu filho nessa reunião virtual em determinado horário. Se ele não entrar naquele horário e entrar em outro horário fora, não vai ter reunião, não vai ter ninguém ali, tá certo? E ele não vai conseguir, simplesmente vai ficar mostrando que essa reunião não está em andamento, ele não consegue entrar. Se ele entrar fora do horário especificado. Aí você vai dizer, mas meu filho então perdeu a aula? Ou então, eu não consigo fazer essa interação, não consegui instalar a tempo, então a criança vai ficar sem aula? Não vai acontecer isso. Por quê? Porque essa aula ao vivo, ela vai ser gravada. E depois que terminar a aula ao vivo, essa gravação da aula vai ser postada no grupo, como se fosse um vídeo. Vocês entenderam? Como se fosse uma videoaula. Então, se sua criança ela perde a aula, não dá tempo dela assistir a aula ao vivo, né? Ela consegue assistir essa aula depois, né? Porque essa aula ela vai ser transformada num vídeo e vai ser postada no grupo do WhatsApp. E a criança vai conseguir assistir depois. Aí você vai perguntar, Sérgio, mas quando a criança vai poder assistir? A hora que quiser. Porque essa aula vai ser um vídeo postado ali no grupo, WhatsApp ou Facebook, e ela vai conseguir acessar essa aula a hora que ela quiser. Sérgio, eu gostaria de assistir com meu filho, mas durante a semana não dá, eu vou tentar assistir com ele à noite. Tudo bem, beleza. Não dá, eu só tenho folga na quinta-feira à noite. Beleza, então chega na quinta-feira à noite, você consegue assistir todas as aulas. Lembrando que aí não vai ser uma aula ao vivo, né? Você vai estar assistindo uma aula que já foi gravada e está ali. Mas as aulas ficarão disponíveis a qualquer momento que você queira assistir com a criança ali. Beleza? Então, essa é uma vantagem que ficou muito legal. Vamos tentar implantar. Vai dar trabalho, viu? Deu trabalho para os professores. As professoras hoje mesmo ligaram, ficaram esses dias inteiros e à noite rodando para aprender, para gerar vídeo, para fazer, para aprender a mexer nesse programa, para criar os vídeos, para postar esses vídeos e tal. Mas elas estão animadas porque é uma forma que, diferente do ano passado, que elas não tiveram esse contato com as crianças diretamente, esse ano essas professoras conseguirão, né, ter um contato com a criança. Então as professoras estão animadas com isso. Mas é claro, né, gente, ferramenta, tecnologia, essas coisas acabam dando um pouquinho de trabalho. A gente tem que, no começo é difícil,
mas a hora que você aprender, você vai ver que vai ser uma maravilha, sua criança vai gostar bastante. E de repente, né, essas crianças nasceram nesse mundo tecnológico, diferente, né, desse que vos fala, né, que eu fui conhecer celular, eu já tinha quase 30 anos, né? Eles não, né? Eles nasceram já vendo o celular e tal. De repente, às vezes o que a gente acha que é uma dificuldade, as crianças tiram de letra também, né? Graças a Deus por isso aí, né? Mas tudo bem. Então, essa é a novidade. Aulas ao vivo. Mas também nas interações, como eu falei para vocês, continuam as videoaulas. Por quê? Porque, às vezes, não vai dar tempo, né? E não tem horário do professor conseguir entrar ao vivo. Quando isso acontecer, ele já vai deixar uma aula preparada para postar no grupo, no horário da aula. Então é o seguinte, a partir do momento que a gente definir, e eu vou mandar para vocês, os horários das aulas, fiquem tranquilos. Ou a criança vai naquele horário da aula dela, ou ela vai ter uma interação, uma aula ao vivo com o professor através do Zoom, ou ela vai estar disponível para ela ali uma videoaula sobre o assunto do dia, tá legal? Então isso vai acontecer. E da mesma maneira, vai ser postado o link, né? O link vai ser postado ali no grupo, Facebook e WhatsApp. Geralmente no WhatsApp aparece assim, né? Aparece o link lá, porque nós vamos carregar esse vídeo no YouTube. Então, por isso que vai ficar disponível lá. A partir do momento que a gente gerou o link no YouTube, pode passar um ano, se quiser daqui 2 anos assistir, essa aula vai estar lá ainda. Esse que é outra coisa legal. Colocando no YouTube, essa aula fica lá permanente. É só você apertar o linkzinho, ele já migra você para o YouTube e você consegue assistir a aula ao momento que você quiser. Então entenda bem, são 2 interações diretas aí, as aulas ao vivo e a videoaula. A videoaula é interessante, por quê? Porque quando não tem aula ao vivo, necessariamente vai ter uma videoaula ali para substituir essa aula ao vivo. E no dia que tem a aula ao vivo, essa aula que foi dada ao vivo, ela também vai ser transformada em uma videoaula e postada para a criança assistir posteriormente. Para aqueles que não conseguiram assistir a aula ao vivo, podem assistir depois. E mesmo aqueles que já participaram da aula, tem ali, às vezes quer ver de novo, né? Às vezes a criança fala alguma coisa, quer mostrar para o pai que participou da aula. Por exemplo, você vai conseguir, inclusive, assistir seu filho participando da aula com o professor. O detalhe é esse, né? É baixar o Zoom. Então, como eu já falei, as aulas ao vivo também serão postadas como vídeo aula. Tá legal? Beleza. Então, uma coisa importante, né? Aí eu já falei para vocês, mas volto a falar. Isso vai acontecer, eu estou falando, durante esse mês de fevereiro, porque lembra, estamos começando as nossas aulas depois de quase 1 ano sem aula. Então nós estamos começando a dar os primeiros passos para a gente tentar voltar à aula presencial. Então no mês de fevereiro, as aulas serão remotas, exclusivamente remotas. E faremos, então, vamos usar esse mês de fevereiro para fazer essa adaptação com essas tecnologias. Tá certo? Então, o que é inicialmente importante? O importante é que você baixe esse aplicativo, o Zoom, no seu celular, no PC, né, no desktop que está ali na sua casa, tal, ou no notebook. Tudo bem? Você tem o que você precisar. Baixe o Zoom. Uma dica para vocês aqui. No PC ou no notebook, você entra lá no Google e escreve baixar Zoom para PC. Vai abrir um monte de arquivo, aí você vai procurando, ou pede para alguém que conhece ali e tal. Eu vou fazer o seguinte, no final desse vídeo, eu vou postar para vocês um link ali no WhatsApp. Tá vendo esse link? E ele vai, a partir do momento que você der um cliquezinho ali, ele vai migrar você para uma página que vai falar bastante coisa sobre o Zoom, como baixar o Zoom, como usar o Zoom, tá? Inclusive até um monte de coisa. Aí pelo menos você vai se inteirando de como é esse softwarezinho de videoconferências, tá legal? Muito legal. Vou postar esse link depois desse vídeo, logo depois desse vídeo. Agora, se você tem um celular, você pode usar lá na Play Store, se o seu for Android, você simplesmente entra lá no Play Store, digita Zoom, vai aparecer essa telinha com esse símbolo aqui que eu postei, tá vendo? Aí é só instalar e abrir. Ele vai pedir para você a sua conta do e-mail, né, Gmail. Você cadastra ele ali, pronto, está ali no seu celular. A hora que sua criança receber o link para a reunião, é só dar um clique no link,
vai abrir e vai migrar ela para reunião. E se for um iPhone você vai entrar no Apple Store, né? iOS, e vai estar exatamente a mesma coisa, porque o Zoom também funciona lá no iPhone. Beleza? Tudo bem? Então é o seguinte, isso estamos falando para o mês de fevereiro. Então, mês de fevereiro são aulas remotas. E como serão, então, os horários dessas aulas? Lembra que eu estou falando no mês de fevereiro só. Tá bom? Esse período aqui. Vamos chamar esse período de adaptação nossa aqui, né? Da escola, adaptação dos pais, adaptação das crianças para esse retorno. E vocês vão entender bem o que eu estou falando a hora que a gente for pular para o mês de março. Tá? Então, nesse mês de fevereiro, como faremos? Como faremos com relação aos horários? Primeiro, o seguinte, tanto aula ao vivo como as videoaulas, elas acontecerão dessa forma. Na segunda, na quarta e na sexta, as crianças terão a aula com a professora da classe, tá certo? Com a professora da classe. Na terça, a aula será com o professor de educação física e na quinta, com o professor de arte. Isso durante esse mês de fevereiro. Tudo bem? Segunda, quarta e sexta com a professora da classe. Na terça-feira com o professor de educação física e na quinta-feira com o professor de arte. Durante esse mês de fevereiro. Tudo aula remota. Alguns aula de interação ao vivo, utilizando o Zoom, e outros vão postar a videoaula, mas tudo num determinado horário. Eu só não vou colocar o horário aqui, por quê? Porque o horário ele depende de cada classe. Né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mandar para cada grupo, essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês aqui, o que eu vou colocar? Isso em cada grupo. Vou colocar o nome da professora, onde está escrito professora da classe, vou colocar o nome da professora e o horário que será a aula dessa professora. Vocês estão me entendendo? E o horário. Sérgio, por que o horário não é o mesmo? Porque é o seguinte, os professores vão utilizar os computadores da escola. E lá na escola eu tenho um limite com relação a esses computadores. Um computador bonzinho, a gente tem um só. Né? Então, por exemplo, a gente tem que se adaptar. A professora dá a aula, espera a outra, vem no outro horário. E outra coisa também, eu não posso colocar muita gente aglomerada ali, exatamente por conta do Covid, né? Então, por uma questão de logística, cada classe vai ter um horário de aula específico, tá? Cada classe vai ter um horário de aula e é claro que tem uma professora para cada classe. Com exceção do professor de educação física, que é o mesmo para todas as crianças, né? Que é o professor Renato, e o professor de arte, que é o mesmo professor para todas as classes, que é o professor Guto. Então, com exceção do de educação física, o Renato, e com exceção de arte, que é o professor Guto, cada classe tem a sua professora. E cada classe vai ter o seu horário de aula. Tudo bem? Então, como nós estamos falando de um período de adaptação, nós vamos informar para vocês ali, então, os professores e os horários, e quando vai ser aula ao vivo e quando vai ser aula gravada. Tá certo? Vai ser indicado para vocês. Olha, a professora vai entrar na próxima aula, interação ao vivo. Então a criança já sabe que vai participar ali naquele horário. Vai ser uma interação ao vivo. A maioria das aulas com os professores serão ao vivo, viu? Só uma questão ou outra de adaptação ali da professora e tal, que nós vamos gravar. Mas a maioria, aula ao vivo. E depois, lembrando, faz a aula ao vivo, posta como vídeo depois para a criança que perdeu a aula assistir depois, tá bom? E um detalhe, gente, nesse mês de fevereiro, como é um período de adaptação, tanto dos pais, como das crianças, como dos professores, como da escola, nós faremos uma aula por dia, tá? E daí vocês verão que até a gente se ajeitar aqui, é só uma aulinha, né? Vai ter bastante nervosismo, bastante reclamação, tal. Mas, então, é só para não ficar tumultuando aquele monte de aula e a gente acabar ficando chateado que não está dando conta. Então, durante esse mês de fevereiro, vamos pensar assim, nós estamos numa adaptação para o retorno. Então, faremos uma aula por
dia. Tá? E volto a falar, esses horários serão, então, eu vou passar individualmente em cada grupo, falando para vocês o horário das aulas. Tá legal? Isso para o mês de fevereiro. Tudo bem? Então é o seguinte, ó, vamos estar, na verdade, encerrando a minha fala aqui. Por quê? Porque como eu falei bastante já, eu não queria falar muito ainda sobre o mês de março, mas só para vocês entenderem o que vai acontecer. A partir do mês de março, nós vamos começar a voltar presencial, se Deus quiser. Só se a coisa complicar muito, gente. Só se complicar demais a situação da nossa cidade, aí nós vamos ter que repensar. Mas se o pessoal se mantiver, não sair no carnaval agora, né? Ficar em casa no carnaval, se tiver feriado, né? E tentar segurar. Se o pessoal se segurar e a nossa situação, mesmo se mantendo no vermelho, nós vamos dar início às aulas presenciais. Só para vocês ficarem tranquilos é o seguinte. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, montou o que nós chamamos de protocolo de volta às aulas. O que é esse protocolo? Ele é baseado naquelas todas as instruções dadas pela Organização Mundial de Saúde e por todos os protocolos que foram desenvolvidos cientificamente. Tá? Isso é bom falar. Nós estamos seguindo ciências, estamos seguindo médicos, especialistas na área, tá? Para montar esse protocolo. Então, por exemplo, vai desde totem de álcool gel nas portas, marcar a entrada, as crianças menores vão entrar pelo portão da secretaria, as maiores entram pelo portão da sala, a disposição das carteiras, o tapetinho, aquele tapetinho de desinfecção nas portas das salas, na entrada todos passando álcool gel, aferindo a temperatura com o termômetro ali na entrada das salas, uma criança por vez, e assim com várias coisas. Os funcionários todos com máscara, com aquele face shield, inclusive com avental, os professores também. Então tem todo um protocolo na hora de banheiro, o que utilizar, não usar mais nenhum tipo de toalha de pano, somente de papel, enfim. Todo um protocolo que foi montado pela Secretaria, encaminhado para as escolas, e cada escola vai montar o seu plano de volta às aulas. Por quê? Porque as escolas são diferentes, não pode ser um plano só para todas as escolas, vocês estão me entendendo? A nossa escola ela tem um jeito, tem uma estrutura, tem um tipo de banheiro, tem um tipo de refeitório, tem um tipo de entrada, tal. Então, nós vamos fazer um plano seguindo os protocolos, nós vamos fazer um plano de volta às aulas da nossa escola. E esse plano de volta às aulas da nossa escola, na última semana de fevereiro, eu vou enviar para vocês terem ciência daquilo que a escola vai fazer para que as crianças comecem a voltar a partir de março. Vocês estão entendendo? Então, nós teremos todo um protocolo para isso. Não vai voltar de qualquer jeito, não, não e não. Com toda a segurança, com tudo aquilo que a ciência, que os órgãos de saúde estão determinando para que as pessoas consigam superar esse momento difícil. Tá? Então, volto a falar para vocês, na última semana de fevereiro, eu vou voltar a falar com vocês, eu vou colocar um outro vídeo aqui explicando como será a partir de março, com mais detalhes. Vou enviar o plano da escola de volta às aulas para vocês, para que vocês acompanhem isso, tenham ciência, nos ajudem na fiscalização de pirueiros, por exemplo, uma série de coisas, tá? Que depois nós vamos voltar a falar com isso, né? Na questão de ver as crianças, no relato se teve alguém doente na sua casa, porque nós faremos uma parceria com a Secretaria de Saúde para monitorar os casos de Covid, enfim. Tem toda volto a falar, um protocolo para essas voltas às aulas, e nós teremos um plano específico para a nossa escola. E a gente vai voltar a falar, mas só para adiantar como será essa volta, para que vocês já né, eu vejo que nos grupos tem bastante gente já preocupada, tal, e eu entendo, né, que os pais estão preocupados mesmo, né? Eu só vou explicar para vocês como será essa volta. Então lembra, em fevereiro faremos essa adaptação utilizando somente o ensino remoto. Ah, tá, e a partir de março, Sérgio, vai parar tudo? Não, é aí isso que é o interessante. Que é o seguinte, vamos imaginar que no começo de março a nossa
cidade esteja, por exemplo, na fase vermelha ou naquela fase laranja, que são as mais críticas. Hoje nós estamos na vermelha, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos optar por que nós chamamos de aulas híbridas. O que são aulas híbridas? Em fevereiro, nós teremos somente aulas remotas. A nossa vontade é ter somente aulas presenciais, mas não dá para fazer presencial. E ficar só no remoto é isso que está incomodando. Então, nós vamos ter que ir chegando uma pertinho da outra até a gente chegar na presencial. Tá bom? Então, o que nós faremos? E que são aulas híbridas? É quando você usa as duas modalidades. Quando você utiliza a aula presencial e utiliza a aula remota ao mesmo tempo. Como nós vamos fazer isso daí para vocês já irem tendo conhecimento de como nós estamos planejando? É o seguinte, nossa cidade continuando na fase vermelha ou laranja, o que faremos? Nós vamos, em primeiro lugar, dividir as classes em 3 turmas. As nossas classes têm no máximo 24, 25, tem algumas, por conta disso, até com 27 crianças. Nós vamos dividir em 3 turmas. Ou seja, imagine uma classe com 24 crianças. 24 crianças. Nós dividiremos essa sala em 3 classes com 3 turmas, né? De 8. Tudo bem? Uma classe com 24, jardim 2 da tarde, por exemplo. 24 crianças. Tem lá na turminha. Nós vamos dividir essa classe em 3 turmas. 3 turmas com 8 crianças. Por quê? Porque 8 crianças numa sala a gente consegue dar 1,5 metro de distância entre elas. Consegue garantir a desinfecção correta dessas carteiras. Consegue garantir que a professora tenha um distanciamento. E consegue garantir a segurança das crianças na hora de ir no banheiro, na hora de entrar, na hora de sair. A gente consegue controlar melhor a escola. Né? E principalmente garantir a distância entre elas. E volto a falar, e a desinfecção dessas carteiras, que aí o processo de limpeza vai ser um pouquinho mais intenso que a gente está acostumado a fazer. E aí como que funciona? Funciona o seguinte, olha, por isso que é interessante a gente se adaptar bem à questão da aula remota. Dividir a classe então em 3 turmas. Né? E em cada semana, uma dessas turmas assiste a aula presencial na escola e as outras 2 turminhas vão assistir essas aulas online. Vão assistir essas aulas remotas. Ah, então o professor vai fazer as 2 coisas? Sim. Ele vai dar aula presencial e ele vai ter um tempo para fazer a aula remota, essa interação online com as crianças que não foram na escola. Então, por exemplo, a turma A primeira semana, ela vai inteirinha na escola. A semana inteirinha na escola. A turminha A. E a turminha B e a turminha C. Essas vão assistir as aulas em casa, online. Na outra semana, quem vai para a escola é a turminha B. A turminha A, que ficou na escola semana passada, agora fica em casa, assistindo as aulas remotamente. E a turminha C continua em casa assistindo a aula remota. Terceira semana, a turminha C vai para a escola, assiste a aula presencial. Turminha A e B assistem às aulas remotamente, em casa. Tudo bem? E assim por diante. E assim nós vamos fazendo enquanto a cidade estiver na faixa vermelha ou na faixa laranja, ou na fase vermelha e na fase laranja. Tudo bem? Agora, vamos imaginar, não, a cidade saiu, foi para a fase amarela. Então aí a gente tem uma folga maior. Nós vamos continuar com a classe dividida em 3 turmas. Só que agora é diferente. 2 turminhas assistem a aula presencial e uma fica em casa assistindo online. Entenderam? Aí uma dessas turmas continua, a outra vai para casa, enquanto essa que estava em casa volta e assiste presencial. E assim a gente vai fazendo. Então sempre 2 turminhas estarão na escola e uma em casa. Veja que aí a gente, se eram 8 crianças cada turma, né? Agora na fase amarela nós teremos 16 crianças na sala, 16, né? E 8 crianças em casa, assistindo online. E assim nós vamos revezando, de forma que todas consigam assistir às aulas presenciais
e também consigam assistir de forma remota. Então a gente vai dividindo dessa maneira. Veja que aí as crianças conseguem ficar mais na escola, né? Nessa fase, desde que a gente esteja na fase amarela. Agora é claro, né? Se a gente chegar na fase verde, aí já era, né? A gente pode utilizar o ensino remoto só por curiosidade, né? Porque aí todas as crianças voltam para a escola. Então é por isso que a gente fala que é um retorno gradativo, né? Vai aos poucos, né? E seguro. Tem que ser as duas coisas. Né? Tem que ser, nós temos que garantir a segurança desses que estão indo ali, mas também garantir a educação daqueles que não estão presentes através do online e fazendo isso gradativamente, à medida que que a cidade vai avançando, né, em melhores condições com relação ao Covid. Tudo bem? Pessoal, olha, muito obrigado, desculpa o vídeo longo. Eu queria agradecer então a presença, essa oportunidade que vocês me deram de estar falando com vocês. Coloco à disposição de vocês com relação a gente da dúvida. Lembra que eu estou em todos os grupos do WhatsApp. A gente vai conversando. Eu vi que alguns pais estão perguntando de material, mas aí a gente vai conversando ao longo do mês aí com relação a isso, tá? Boa volta às aulas para as nossas crianças, boa volta às aulas para os professores, boa volta às aulas aos pais, né? É claro que estamos numa situação de ansiedade, de expectativas e não é exatamente o que queríamos, né? Queríamos que tivéssemos condições de voltar, como de costume, todos para a nossa escola e a nossa escola, né, acolher todas as nossas crianças, mas infelizmente a situação não é essa. Então vamos fazer da melhor maneira possível e da maneira mais segura possível. E com a ajuda de Deus, com certeza nós vamos terminar esse ano aí vencendo essa batalha, né, nas nossas vidas aí. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a todos. Bom fim de semana. Legal? Um abraço, hein?